Bem, esse é o meu primeiro vídeo na quarentena, apesar de que já se passaram mais de 40 dias na quarentena. E mais a vida acontece. Mas posso garantir que vão ter outros vídeos ainda. Bom, o assunto do vídeo é justamente o motivo da quarentena, que é o coronavírus. E nesse contexto, o filme Contágio, de 2011, ganhou bastante notoriedade por ter sido supostamente profético em relação ao que está acontecendo agora. E isso acontece não por prever o futuro, mas por ser um filme bem verossímil. É uma ficção, lógico, não é baseado em fatos reais, aquilo não aconteceu. Mas tem informações cientificamente corretas no filme. Não totalmente, mas é bem verossímil. Mas talvez a principal mensagem do filme não é em relação à biologia do vírus, e sim em relação à reação da sociedade, principalmente em relação na internet, que tem muitas fake news e conspirações e outras histórias que atrapalham a sociedade como um todo no contexto do vírus. E é justamente disso que eu vou falar nesse vídeo. Bem, inicialmente, fake news. Fake news são muito comuns em qualquer momento. No caso da pandemia, não vai ser diferente. E podem ser mensagens de qualquer rede social que aparecem do nada, são compartilhadas à tona e geralmente carecem de fontes. E assim, são das mais aleatórias, seja de que beber água protege de coronavírus, seja de que álcool em gel não funciona, mas vinagre funciona para matar o vírus. Bom, são inúmeras. E é algo realmente que é muito fácil de se fazer uma. É só escrever um texto e sair compartilhando. Às vezes pode ser imagem, às vezes pode ser vídeo, às vezes pode ser áudio. Enfim. Bom, em relação a isso, tenho vários links na descrição. Alguns de algumas matérias falando sobre as principais fake news, outros falando de muitas outras. 2 links em específico, que é do Ministério da Saúde, porque tem uma parte destinada justamente a fake news, e o link vai justamente para essa parte, vai ter toda uma lista de várias fake news, você vai clicar no que você quiser saber mais sobre. E também do G1, que está na parte de pesquisa, que marca justamente o quadro fato ou fake, que avalia várias e várias informações que se passam pela internet também. Bem, você deve estar se perguntando, tá, mas se eu quiser saber mais sobre o coronavírus, onde eu devo olhar? Bom, você pode olhar em instituições sérias, como, obviamente, a OMS. Também o Instituto Fiocruz é um bom lugar para se formar também. E, claro, eu não poderia deixar de recomendar as lives e vídeos do Átila, porque o Átila é um biólogo virologista que trabalhou com coronavírus, e ele é também um divulgador científico, então ele traz informações de uma forma muito didática. E bem, as lives do Átila estão sendo bem conhecidas agora. Bom, mas o principal, pelo menos eu acho, não foram as fake news. Fake news foram, de fato, algo muito comum. Talvez, provavelmente, mais comum de qualquer uma das coisas aqui. Mas o principal, mais preocupante e o mais revoltante não foram as fake news. Foram certas narrativas, muitas vezes irresponsáveis e até criminosas, feitas por algumas pessoas. E algumas pessoas, eu digo, não são simples pessoas, não. São pessoas que estão em cargos de relevância. Bom, agora em maio, tá, já em abril, não cola mais esse discurso de dizer que é alarmismo, que coronavírus não é essa coisa toda. Mas isso foi muito abrangente lá em fevereiro e março, inclusive de pessoas de alto grau. Bom, talvez alguém fale sobre o Drauzio Varela, que fez um vídeo dizendo que não era nada demais. Bom, nesse caso foi meramente um erro, porque um crescimento exponencial realmente parece pequeno de início. E o vídeo de janeiro parecia realmente que não era grande coisa. E já se retratou, já corrigiu o erro, e ele fez isso justamente porque estava usando esse vídeo de forma inapropriada. Inclusive ele já deletou esse vídeo, porque, bem, tem informações erradas. Mas teve uma certa pessoa, o Benny Schmidt, da Unifesp, patologista da Unifesp, que fez algo muito grave. Ele disse em meados de março, se eu não me engano, ou final de fevereiro, não tenho certeza, mas acho que foi realmente de março. A maioria das coisas que eu vou falar agora vão ser de março. Ele disse no vídeo que o coronavírus não mata ninguém, não causa nenhuma doença séria, não é um problema, não é perigoso,
estavam falando, fazendo muito alarmismo por algo, por nada, e que evidentemente em pouco tempo pararam de falar sobre isso, porque, inclusive na China, porque não é nada demais. Bom, não é verdade. E é uma atitude extremamente irresponsável e criminosa, ainda tendo em vista que ele é de fato um patologista, e ainda botou a Unifesp como base para endossar a autoridade dele nessa inverdade, nessa mentira. Inclusive porque ele também falou do Zika vírus, que o Zika vírus é a mesma coisa, alarmismo em cima de nada, por isso que hoje não se fala mais de microcefalia, não se fala mais de Zika vírus, porque é algo que nunca foi grande coisa. Então realmente não tem como dizer que foi um simples engano. Não foi. Evidentemente, ele mudou o discurso, deletou esse vídeo, mas o que ele fez não pode passar despercebido. Foi algo realmente extremamente irresponsável, criminoso. Inclusive, a Unifesp precisaria e ainda tem que tomar medidas em relação a isso daí. Porque não dá para ficar sem punição. E, como ele usou o nome da Unifesp para aumentar sua autoridade, também deveria a Unifesp fazer, no mínimo, uma nota desmentindo toda essa história. No mínimo. Mas, além disso, nesse alarmismo, não foi só ele. Né? Nesse contexto, tivemos figuras como Silas Malafaia, Edir Macedo e Valdemir Santiago. Bom, Valdemir Santiago e Silas Malafaia foram bem claros na mensagem de que não deveria se fechar, lembrando também meados de março, não se deveria fechar suas igrejas, incentivaram a reunião de evento de milhares de pessoas, porque, tudo bem, isso se baseia muito novamente em subestimar o problema do coronavírus, mas também que, não, porque a igreja deveria ser o último lugar a se fechar, que não se deve impedir as pessoas de reunir por causa da sua fé e não sei o quê. Isso é extremamente irresponsável, porque esses eventos são eventos que aglomeram muitas pessoas e, portanto, ocorreria muita transmissão, possivelmente nesses eventos, e que, portanto, teria que ser dos primeiros a serem fechados, não dos últimos, porque aglomera muita gente. Claro, o Valdemiro, obviamente, disse que as pessoas que estavam indo para lá estariam ficando protegidas do coronavírus, não iriam pegar, iriam se proteger do coronavírus indo para esses eventos. Evidentemente, uma atitude extremamente irresponsável e criminosa. Criminosa. Mais um que novamente não deve ficar sem punição, mas provavelmente vai. O Edir Macedo, na minha opinião, foi além, porque ele disse não apenas que o coronavírus não é um grande problema e tal, mas ele disse que era... dizer que de Satanás é básico. Mas ele disse, até foi uma vez que os fiéis nem deveriam ver notícias sobre o coronavírus, não deveriam se preocupar com isso de forma nenhuma, porque era uma estratégia baseada no medo, e o medo enfraquece as pessoas. Bem, novamente, ele deletou o vídeo, não endossa mais esse discurso nesse nível, mas novamente, atitude irresponsável e criminosa, porque é algo sério. Bem, outra coisa que foi dita, outro argumento, também relacionado a isso daí, mas esse aqui foi mais por ingenuidade, né, do que qualquer outra coisa, de que o clima nos protegeria. Porque o vírus gosta de ambientes frios, é mais contagioso em ambientes frios, então o nosso clima tropical e úmido iria nos proteger. Bem, não proteger. Não é à toa, como vou deixar aqui um estudo vários na verdade, mas um deles é bem recente, há poucos dias, do Imperial College de Londres, que mostra que o Brasil é um dos países com a maior, entre os pesquisados, com a maior taxa de transmissão do coronavírus, mostrando que o clima não nos protegeu de forma significativa. Então, evidentemente, tudo bem, novamente, assim como o do alarmismo, com o agravamento da situação, também é um discurso que não cola mais, porque é óbvio que não vai nos proteger, porque não está nos protegendo. Hoje já deve ter passado de 6 mil mortes dia 1º de maio. E claramente a situação está muito séria no Brasil. Outro. Já foi cogitado antes, mas com estudos mostrou-se que não seria uma atitude eficiente, que seria tudo bem, algo grave, mas para os grupos de risco. Então nós devemos isolar apenas os grupos de risco, porque as pessoas que estão em idade produtiva não precisariam se isolar, não estariam em grande risco, e, portanto, poderiam circular livremente. Bem, também é algo um tanto inválido. Também, novamente, com o estudo do Imperial College de Londres, mostrou que o isolamento vertical não é muito eficiente em relação a salvar vidas, pois
é quase impraticável você isolar o grupo de risco se todas as pessoas que não forem de grupo de risco estiverem circulando, porque os dois grupos vão ter contato entre si. Sem contar que, novamente, estão subestimando a capacidade do coronavírus, porque mesmo a morte daqueles que não são de grupo de risco também é muito significativa, quantitativamente falando. Ainda mais uma população grande como o Brasil. Também esse estudo também derrubou por terra essa coisa de que seria alarmismo, porque o mesmo estudo mostra que, tudo bem, existem outros até piores, mas que se não for tomada nenhuma atitude no Brasil, haveriam mais de 1 milhão de mortes. E no caso do isolamento vertical, 500, 600 mil mortes. Ainda que é muita coisa. Então, evidentemente, é algo extremamente grave. Prioridade número 1 é que a quarentena é mais do que justificada. É necessária. E ainda seguindo essa lógica de subestimar o coronavírus, que você teve, esse aqui foi ótimo, esse aqui foi excelente. Economia. Mas a economia vai acabar com a economia. Dito pessoas como o dono da van, o dono do Madeiro, outros empresários também. Afirmaram isso, vai acabar com a economia se fizer a quarentena, e aí vai causar caos social. Inclusive o Malafaia também falou sobre isso daí, vai causar caos social, que é muito pior que o coronavírus. E bem, é fato que a quarentena tem efeitos graves sobre a economia, mas o que o coronavírus faria se não fosse feito uma é infinitamente maior. É algo gravíssimo. Não só por causa de 1 milhão de mortes, que evidentemente não é um pouco. É um número gigantesco de mortes em um ano. Algo que mais do que justifica parar a circulação de pessoas. Mais do que justifica. Também nesse lugar que pessoas morrerem não é algo que ajuda a economia, por motivos óbvios. Mas também você teria milhões de pessoas com sequelas graves. E sequelas podem atingir até aqueles que eram assintomáticos ou tiveram sintomas leves. O que evidentemente diminui muito a produtividade, causa sérios danos ao resto da vida dessas pessoas e também aumenta enormemente os gastos com saúde pública. Evidentemente, o impacto na economia seria muito maior sem a quarentena. E isso derruba por terra esse argumento. Inclusive porque o caos social é muito mais provável sem a quarentena e com a disseminação de uma doença que estaria causando o caos, e não a quarentena em si. Se o caos social acontecer, não vai ser por causa da quarentena. Vai ser por ou falta de quarentena ou uma ineficiência nessa ação. E, obviamente, não tem como falar disso, que eu estou falando sem falar do Bolsonaro. A não ser que você não viva no Brasil. O Bolsonaro, basicamente, apoiou todas as ideias erradas que eu falei até aqui. É basicamente toda uma evolução, ele. Primeiro falava que não tinha nada de má, que era fantasia, depois falou que era histeria. Também falou em discurso em relação à economia. Enfim, falou de tudo. Inclusive os ministros dele também, em grande parte. Inclusive eles também já compartilharam aquele vídeo do Drauzio Varela em contexto extremamente inapropriado. Mas, e claramente o Bolsonaro que até agora, e vai continuar sendo contra a tão necessária quarentena. Mas eu vou fazer um vídeo especificamente falando dele e do Trump. Não é o foco desse vídeo. E bem, indo para o próximo tópico. Esse daqui já é um pouco diferente. Mas antes disso, falando de discurso, né? Como eu já mencionei, as coisas mudam rápido nessa pandemia. Quase todos esses discursos que eu falei já não colam mais, por questão de que ficou claro que a situação é muito grave. Mas tem uma coisa que surgiu no dia desses, que ainda vai aumentar, que é a afirmação de que a quarentena não funciona. Está vendo? Olha só todas essas mortes. Em lugares que fazem a quarentena não serve de nada, a quarentena não protege nada. Então é melhor a gente não fazer, já que não serve de nada, vamos continuar produzindo e se divertindo. Se você não ouviu, provavelmente você vai. Provavelmente vai ser um discurso que vai, assim como esses aqui, ter grande notoriedade nos próximos dias. E, novamente, por falta de base, não vai durar muito tempo.
Próximo tema, cloroquina. A cloroquina surgiu como uma salvadora, um milagroso medicamento que está salvando pessoas, curando a doença. E bem, é uma afirmação infundada, mas é algo que deve ser melhor avaliado. Ainda não existem estudos conclusivos em relação à cloroquina sobre o tratamento de coronavírus. Estudos ainda estão sendo realizados e vamos ter que esperar os resultados. Mas, até o momento, não dá para afirmar que isso de fato funciona. Mas o principal é, com essa história da cloroquina, houveram graves consequências. Primeiro, a escassez do medicamento. Lembrando que tem pessoas que usam esse tratamento, pessoas que têm doenças autoimunes. E, por causa dessa história, pessoas que foram comprando loucamente cloroquina, houve a falta para quem realmente precisa. Então, não vamos foder a vida do amiguinho e não vamos comprar loucamente o medicamento. Certo? Mostrando de novamente que histórias que se espalham na internet não é uma brincadeira com alguém sem perigo. E tem outro motivo, que torna essa história ainda mais perigosa. A cloroquina estaria sendo usada como algo milagroso, algo benevolente. Mas não é assim que funciona. Cloroquina é um medicamento forte, que tem graves efeitos colaterais. E, se não for usado corretamente, pode ser mais perigoso que o próprio coronavírus. E não usar adequadamente inclui usar sem necessidade. Sim, são diversos. Pode causar falência cardíaca, embora seja um pouco raro. Pode causar cegueira. Enfim, se for diabético, de forma nenhuma tome cloroquina, nem se você tiver com coronavírus. E bem, falando sobre os estudos, né, que provavelmente talvez apareça alguém falando, ah não, mas os estudos in vitro com cultura de células foram muito bons. Bem, foram, mas isso não é nada conclusivo. Inclusive, muito menos se for tratando da cloroquina, porque a cloroquina foi testada em inúmeras doenças virais e muitas das vezes ocorreu justamente isso. Os testes in vitro com cultura de células mostraram resultados animadores. Quando vão testar em vivo, ou seja, em animais ou pessoas, não é assim. O mesmo medicamento com o mesmo vírus, que foi muito bom em uma cultura de células, é nem um pouco satisfatório, ou até piora bastante o quadro daquele que está, se for alguém ou um animal, de fato, com o vírus. Então, novamente, ele deve se esperar para ver o que vai acontecer, porque também não dá para dizer que não funciona, tá? Mas deve-se esperar os resultados para ver se realmente é um tratamento eficiente ou não. E bem, agora a cereja do bolo, o vírus. Ter sido criado em laboratório? Bom, essa história da conspiração tem duas principais vertentes. Uma que foi criada em laboratório e acabou vazando por acidente, e o outro é que é uma arma biológica. Bom, diretamente, o coronavírus não foi criado artificialmente. Como podemos saber disso? O vírus, se ele for manipulado artificialmente, deixa claras marcas de manipulação. Porque ele vai ter um genoma, né, que não é natural. Claramente vai ser estranho, que dificilmente ocorreria de forma natural, que indicaria uma manipulação artificial. O coronavírus não tem nenhuma dessas marcas. E além disso, ele tem algo muito coerente que sinaliza que teve de fato um surgimento natural. Com isso, lembrando que todos os links estão na descrição. Sempre bom lembrar. Se quiser saber mais, vá na descrição. Mas tem uma coisa a mais. No caso da arma biológica. Tem outro motivo que mostra que essa ideia não faria muito sentido. Que é, o coronavírus mata apenas 1% dos pacientes. E para uma arma biológica isso é muito pouco. Uma arma biológica teria que ser algo muito mais letal. E provavelmente algo mais rápido. Não algo que tenha um grande período de incubação, porque isso ajudaria a transmissão, inclusive para aquele que usou a arma biológica. Então, estrategicamente, não faria muito sentido ter um longo período de incubação. Não sei que você queria atingir o mundo inteiro. Mas lembrando, o coronavírus não tem sinais de manipulação artificial, muito pelo contrário. Ah, mas o Luc Montagnier, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, que descobriu o HIV, disse que havia indícios de manipulação genética, que havia parte do HIV no coronavírus. Bem, essa história não é verdade.
partes que têm em comum com o HIV são partes muito comuns em muitos vírus, inclusive na gripe. Não tem o menor sinal de manipulação. Não são partes específicas do HIV ou algo do tipo. De forma nenhuma. Aí você pode dizer, ah não, mas ele é o Nobel de Medicina, descobriu o HIV. Quem é você para contrariar essa autoridade? Bem, esse argumento de apelo à autoridade tem dois erros. Um é o problema de argumento de apelo à autoridade no geral, que é não é porque uma autoridade falou que automaticamente vai ser verdade. Mas outro que é especificamente do Luc Montagnier, que é que ele não tem um histórico bom, um histórico confiável de afirmações polêmicas. Já defendeu a homeopatia e também defendeu a tese de que crianças autistas teriam DNA que emitiriam ondas eletromagnéticas que curariam diversas doenças. Evidentemente, nenhuma dessas coisas tem a menor comprovação científica. E isso mostra que Luc Montagnier não é grande coisa se você for levar em consideração suas afirmações polêmicas. Bom, esse é o vídeo. Fiquem bem, lavem as mãos e nos vemos no próximo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de avaliar e compartilhar. Se tiver alguma ideia a acrescentar, coloque nos comentários. E se quiser mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações.